Na modernidade, o discurso científico era incontestável. Portanto, a palavra do professor, ela era a palavra própria do discurso científico. Do discurso científico que era a única verdade. A verdade contra o senso comum, a verdade contra o obscurantismo, a ignorância das religiões. E o professor, então, possuía uma natureza, um brilho quase sacerdotal. Afinal, ele era o dono do discurso científico, do único verdadeiro. Na pós-modernidade, esse conforto do professor se perde por completo. Afinal, substitui o discurso científico incontestável o discurso midiático, o discurso das mídias, da televisão, da internet, das redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, enfim. A mídia impressa, audiovisual, a mídia passa a dizer que a palavra do ídolo, nem que seja o ídolo de 15 minutos, ela está mais associada à verdade do que a do professor. Ou seja, se você acompanha um programa como o do Faustão, na Rede Globo, e ele se propõe, o Fausto Silva, a discutir sobre gêneros, será chamada Joelma, ex-membro da banda Calypso, será chamada ela para falar sobre os gêneros, será chamada ela e não será chamado um doutor em sociologia, especialista em gêneros, porque a palavra dela como ídolo é muito mais importante, muito mais relevante, traz a verdade que a sociedade quer. Ou seja, você, professor, eu, professor, não temos tanta importância quanto a Joelma, quanto o Neymar, quanto um ídolo, um ex-BBB. Ele fala muito mais verdades do que nós. Nós falamos coisas, nós podemos até falar verdades para o senso comum, para a sociedade, nós professores, porém são verdades arcaicas, verdades que não ultrapassam o muro das academias, da escola. Soma-se esse discurso midiático, o imediatismo. A educação requer gradação. Educação requer lentidão, requer longitude. Educação é um caminho longo, é gradativo. Educação é um caminho em que passamos por matizes sutis. Tudo acompanhando um tempo que é só dela, da educação. E a nossa sociedade carrega como um dos seus valores principais o imediatismo. Tudo tem que ser conquistado às pressas, rapidamente, porque isso significa sucesso. Esperar não é sucesso. Conquistar é sucesso. Mas conquistar o quê? A sabedoria? Não. Conquistar dinheiro. Conquistar bens materiais. E para isso é muito mais sedutor para um aluno qualquer de escola pública ter como ídolo o Neymar, ter como ídolo um pagodeiro, ter como ídolo uma dançarina de funk. É muito mais interessante para ele ter esses ídolos do que ter o ídolo dentro da sala de aula. O professor. Porque o professor mostra a ele um caminho que é longo, um caminho que é tortuoso, que é a educação, gradativo, e esse aluno não tem paciência. As mídias ensinam a ele, o discurso midiático ensina ele a ser imediatista. Portanto, discurso midiático e mediatismo, materialismo. A palavra do ídolo, muito mais importante do que a palavra do professor para carregar a verdade à sociedade. Enquanto que na modernidade, o professor era o dono do discurso científico, a única verdade existente. Portanto, é muito mais difícil ser professor na pós-modernidade. Outro contraponto. Na modernidade, um dos grandes valores sociais respeitados por todos, inclusive pelos alunos, era a hierarquia. A hierarquia estabelecida dentro e fora da escola. A hierarquia homem sobre a mulher, branco sobre o negro, europeu sobre o não europeu, heterossexual sobre o homossexual, o dotado de razão sobre o louco, o dotado de ciência ou a própria ciência sobre o senso comum. Tudo estava muito claro. O senso comum deveria se subordinar à ciência, à mulher, ao homem, o homossexual ao heterossexual. O homossexual deveria ser corrigido, pois era um doente. O louco deveria ser trancafiado, pois era um doente.
As coisas eram muito claras, a hierarquia era muito clara. E dentro da sala de aula, a autoridade do professor era essa hierarquia. Cabia ao aluno, então, como peça inferior dessa hierarquia na sala de aula, se adaptar, se adequar à didática do professor, aos valores do professor. Cabia ao aluno imitar o professor, pois assim a sociedade se conduziria de modo mais harmônico. Bem, na pós-modernidade, sai de cena a hierarquia e entra a democracia. A democracia que estabelece uma igualdade, uma horizontalidade. Se antes a verticalidade na modernidade era condição existencial geral, agora a horizontalidade é buscada. Horizontalidade de gêneros, homem e mulher, de etnias, brancos e negros, de culturas, europeus e não europeus, orientações sexuais, saberes. Agora o louco não é mais aquele... O louco não é doente, o louco é um produtor de arte, inclusive. O louco é aquele que tem muito a ensinar. O homossexual, ele existe como um ser humano que vive dentro de uma condição absolutamente natural, uma condição que se equipara à condição oposta de heterossexual. São condições diferentes, são condições naturais, são condições que ocupam um mesmo espaço, uma mesma altura numa linha horizontal. Enfim, a democracia se sobrepôs à hierarquia e dentro da sala de aula a democracia se fez como prática. Hannah Arendt, que para muitos foi uma filósofa que se concentrou principalmente ou tão somente, isso é um engano grave, nas questões nazistas. Hannah Arendt se concentrou também na educação, estudou educação americana nos anos 60. E uma ideia dela muito interessante para essa nossa fala é a de que a democracia não deve existir na sala de aula como prática, não deve existir na escola como prática, mas como discurso. O aluno deve aprender a democracia, os valores democráticos, a sociedade horizontal, ele deve aprender isso na teoria, mas a prática escolar deve ser de hierarquia. O professor Mário Sérgio Cortella, numa fala que viralizou recentemente, disse que há uma diferença muito simples na atitude dos pais quando levam seus filhos a restaurantes. Há uma diferença muito simples nessa atitude quando se compara pais de 2 gerações anteriores a pais atuais, ou pais de uma geração anterior. Esses pais dos anos 80, dos anos 70, diziam aos seus filhos: sente-se aqui. Enquanto que os pais da geração dos anos 90, 2000, dizem aos seus filhos: onde você quer se sentar? Dão aos seus filhos a oportunidade, o benefício, a condição da escolha. Ora, Hannah Arendt dizia: o adulto que ama a criança não diz a ela qual caminho você quer escolher, diz a ela, pega a mão dela e diz: é por aqui que você vem. Isso é amar. Amar é conduzir a criança. É conduzir a criança ao mundo do adulto. Pois bem, modernidade, hierarquia, autoridade do professor, verticalidade. Tudo muito certo, confortável para o professor. Pós-modernidade, democracia fora e dentro da sala de aula. O professor se igualando ao aluno, o professor tendo que se adaptar ao aluno. É uma condição que deixa o professor muito desconfortável. Esse aluno, na sua casa, ele foi educado a negociar, ele foi educado a escolher. E dentro da sala de aula ele vai reproduzir isso, ele vai escolher estudar matemática ou não, ele vai escolher estudar português interessante ou chato, e vai dizer isso, vai manifestar isso. Uma das coisas que mais geram desgastes na sala de aula atuais é essa escolha que o aluno pode fazer, mas uma escolha mal conduzida. Uma escolha que não é livre, mas que é libertina. Que não é organizada, mas que é confusa. Bem, prosseguindo, na modernidade, a família nuclear estava estabelecida. Papai, mamãe, filhinho e filhinha, o quarto dos pais como algo impenetrável, como diria Foucault. E essa família nuclear era responsável pela primeira socialização e passava esses valores
de modo muito acertado, muito harmônico, sem grandes sobressaltos. A família pós-moderna está em reconstrução. O filho já não é o projeto único dos pais. O filho é a perpetuação do casamento para cuidar desse filho já não é o projeto único dos pais. Os pais pensam no filho, os pais pensam no casamento, os pais pensam também na felicidade deles, no sucesso profissional deles, pais. Como diria Pondé, não há um dos motivos reais para que haja tantos divórcios é que você no casamento se coloca como um produto e trata o seu cônjuge como um produto. A partir do momento em que ele não te satisfaz, colocando a toalha molhada na cama, você pensa, não, esse produto já é arcaico, já está obsoleto, vou trocá-lo. E se separa. Mas e o filho? Não, o filho não está em primeiro plano. A educação do filho não está em primeiro plano. Não é a meta principal. Não é a meta central, fundamental, basilar da família em reconstrução. A família está em reconstrução. E isso afeta o modo como essa criança liderar com o mundo adulto, liderar com o adulto, liderar com o professor. Afinal, muitas vezes recebemos em sala de aula alunos com pais separados, alunos que carregam crises existenciais muito graves decorrentes dessas separações. Bem, não sabemos como lidar ao certo ainda, mas é preciso que se faça esse diagnóstico para entender que a educação não será melhorada, a educação não é mudança curricular apenas, a educação não é mudança didática, a educação não é apontar o dedo para a cara do professor e dizer, olha, a sua estratégia de ensino está errada, a educação é entender a sociedade em que nós vivemos, a sociedade que produz essa educação, a sociedade que contém essa educação.